chama a atenção desse caule? A gente chama ele de caule suculento. É aquele caule que é fofinho, que é gordinho. Suculento por quê? Porque ele é adaptado para armazenar o quê? Água. Peraí, não tem um tipo de planta que a gente chama de suculentas? Muito na moda? E elas não são gordinhas assim também, bem maciazinhas? Porque elas são adaptadas para quê? Armazenar água também. É a mesma lógica. São essas adaptações que, não as únicas, tem outras, mas são adaptações que a gente encontra em plantas xerófitas, adaptadas a viver em ambiente árido. A planta top Outro tipo de caule é o tubérculo. Tubérculo. O que é um tubérculo? Cara, deixa a batata no sol, pô. Sei lá, quando Tubérculo é uma estrutura caulinar com a função de armazenar reservas de fotoassimilados. Tá? Aqui eu tenho a batatinha, a batata inglesa é um tubérculo subterrâneo. Tem outros que são aéreos. Talvez, na propriedade de vocês, se tem um tio, um vô daqueles caprichosos que gosta de ter uma planta diferente, você já tem conhecido a batata caramuela. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar da batata caramuela, essa aqui? Uma batata aérea, né? Exatamente, ela é uma batata que está no caule aéreo da planta. Ó, caramuela. E aí tem gente que olha a foto e diz assim, o fruto da caramuela, é o fruto dela? Isso aqui é o fruto da planta? Não, gente. Inclusive ela tem flores e frutinhos bem pequenininhos. Isso aqui é uma estrutura do caule para armazenamento. É um tubérculo. Não tem nada a ver com fruto. Nada que ver com fruto. Tá? Como é que deve ser o gosto disso? Faço ideia. Aqui eu tenho uma outra estrutura caulinar que não é um tubérculo, é um bulbo. O bulbo é uma trouxa de folhas bem justapostas que serve para proteger o primórdio do caule. A planta usa também o bulbo como forma de propagação, de multiplicação, para se propagar, para se multiplicar. Então, o bulbo é muito comum na família Alliaceae, que eu encontro a cebola, o alho bravo, alhos. Mas é mais ou menos esse tipo de planta que a gente encontra na família Alliaceae. Tá? Crescimento secundário eu já expliquei em outra aula para vocês. Aqui ó, tem o corte da madeira. E aí eu prometi para vocês que eu iria tentar explicar um pouquinho melhor essa história da madeira, porque eu sei que não é fácil. Olhando este corte aqui, ó, de um caule de uma árvore, vocês conseguem olhar isso aqui e imaginar um cepo de madeira lá na propriedade de vocês, ou que vão lascar para botar no fogo, sim, né? Olhando isso aqui, tá bem tranquilo. Não é um desenho esquemático. Vocês conseguem fazer uma equivalência com a prática, né? Muito bem. O que eu encontro aqui? Vou fazer um desenho esquemático ao lado para vocês fazerem a equivalência e ficar mais fácil. Liga a luz para mim lá, pastor. Então, seguinte. Aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão notar, eu tenho uma casca. Essa casca é praticamente toda ela feita de celulose. São células mortas que a planta produz como forma de proteção do caule. Então, a casca. Ok. Aí, essa casca, ela tem um nome diferente para esse tecido, que é aquele que eu falei,
que substitui a epiderme como sendo a estrutura de revestimento da planta. Então essa casca é o que a gente chama de periderme. Tá? Muito bem. O que mais? Vocês devem lembrar que quando um cepo está secando e ele começa a soltar casca, essa casca é diferente na parte externa do que na parte interna. Lembram disso? Ela tem textura diferente, tem cor diferente. Ela parece que é diferente de um lado do que do outro. O lado externo é diferente do lado interno. Essa parte interna da casca a gente chama popularmente de entrecasca ou casca interna. Aqui, nessa entrecasca, eu tenho uma diversidade de tecidos. Então aqui, ó, entre o vermelho que eu desenhei, que é a parte interna, bem interna da casca, e o preto, que já é o começo da casca propriamente dita, eu vou ter o quê? Eu vou ter, vamos botar aqui do lado. Aqui eu tenho a casca, né? Aqui, ó, eu tenho um câmbio da casca. Que faz o quê? Constantemente produz nova casca para fora, que é a periderme. Um câmbio da casca. Câmbio por quê? Porque tem tecido meristemático. Ele consegue produzir mais casca nova. Não tem que ter meristema? Sim. Além disso, eu tenho o que aqui dentro? Eu tenho o limite da casca interna, o entrecasca, que está em vermelho. E que é isso aqui? É o câmbio vascular. As árvores trocam de marcha agora. Então eu tenho dois câmbios, um câmbio da casca e um câmbio vascular. O que o câmbio vascular faz? Produz xilema para dentro, produz madeira nova. Entre os dois eu tenho floema 15 para as 10. e eu tenho tecidos de preenchimento como parênquima. Tá? Então isso aqui que eu botei para vocês é o detalhe entre a casca interna e a casca externa. Isso que eu botei tudo aqui é casca. Agora, para o interior, tudo que vocês estão vendo aqui em amarelo, que é a madeira, né? Aqui, madeira, 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 madeira. É tudo o que, gente? O que é a madeira? Xilema secundário feito de celulose. Xilema secundário. Professor, o que é o tal do cerne que tem lá no meio? É xilema secundário também, só que vai ter uma diferença. Eu já explico para vocês. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Olhando o meu desenho e olhando aqui. A casca externa são células periderme, células mortas. A madeira, xilema secundário, sofreu autólise completa. São células. Vimos aula passada. Diferenciação do xilema. Xilema sofreu autólise completa, são células mortas também. Qual que é a parte viva do caule? A
A parte que está entre os dois câmbios, entre o câmbio vascular e o câmbio da casca. Ou seja, essa camadinha aqui, ou seja, só essa camadinha branca aqui. É a laringe dorsal. Só isso aqui. Ah, professor, mas o xilema não transporta água? Sim, transporta água. Não é porque são células mortas que elas não cumprem função. Cumpre função fisiológica no transporte da água e cumpre função estrutural de manter o caldo de pé. Certo? E aí que vem o lance do cerne. Eu explico para vocês. Todo ano o caule vai engrossar porque ele está criando uma nova camada de xilema. Ele, tudo se afasta do cerne. Cria mais uma camada de xilema. Se afasta do cerne. E assim embutido. Entre casca vai se afastando e o caule vai aumentando. Significa que todo ano eu tenho xilema novo. Certo? Xilema novo, células de xilema transportando água. Então vamos botar aqui, ó. Como é que é as células do xilema? Só a parede celular. Lembra disso da semana passada? Estão transportando água. Xilema novinho. O que acontece? A água não é pura. E que vem com a água? Íons, sais. Vem sais. Dali a pouco, um sal cristaliza aqui. Fica retido no interior do xilema. Está passando o tempo, esse xilema está ficando velho, né? Está surgindo xilema novo, esse xilema está ficando para trás, é um xilema mais velho. Daqui a pouco, gruda mais sais aqui, mais sais aqui. E aí o sal, vocês sabem que quanto mais sal tem, mais ele vai cristalizando. Até que chega um momento que bloqueia o fluxo de água aqui. Não passa mais água. O elemento de vaso do xilema ficou incrustado com sais. Não passa mais água. Tem função fisiológica? Está levando água para as folhas? Não. Em contrapartida, tu pegar uma célula cheia de sais, ela não fica mais rígida, dura e resistente? Enxergar? Esse é o cerne da planta. Ele é xilema secundária, madeira igualzinha. Só que é uma madeira mais antiga dentro da planta, que está incrustado de sais e não transporta mais água. Ele não tem mais função fisiológica. Em contrapartida, ele é importantíssimo para quê? Na planta? Para a sustentação da planta. Ela tem função estrutural para manter a árvore de pé. Entenderam a diferença do cerne para o restante? Esse xilema funcional eu chamo de alburno. Alburno ou brancal. Enquanto que o xilema não funcional eu vou chamar de cerne. E aí depende, no uso da madeira, depende para que vai se preferir um ou outro. Então tem algumas coisas que tu pode usar o alburno, depende da espécie, e outros o pessoal descarta o alburno e usa só o cerne. Depende. Depende da espécie, depende do que tu vai fazer. Mas existe essa diferença nessas plantas aí, nesse sentido. Tem mais aqui. Estamos no fim. Ó, o número de anéis de uma planta vai nos dizer o número de estações que essa planta passou. As estações de crescimento. No caso das dicotiledôneas, é um anel duplo por ano. Então ele é um anel de uma parte grossa e uma parte que nem tá anotando que seria o equivalente ao inverno e o verão daquele ano, as duas estações.
Nas gimnospermas é um pouco diferente, nos pinheiros. Mas nas angiospermas é assim. E o número de anéis varia conforme a idade do caule. Uma mesma árvore, ela nem sempre teve aquela altura. Então, na base dela é onde eu vou encontrar o maior número de anéis, porque é a parte mais antiga da árvore. E no ápice dela eu vou ter o menor número de anéis, porque é uma parte mais jovem. Eu ainda tinha o Menos chat estações, passou por menos estações de crescimento secundário. Isso aqui é interessante e é curioso, porque estão vendo que os anéis, eles têm tamanho diferente no caule? Tem tamanhos? Às vezes eles são curtinhos, às vezes eles são mais largos, né? Depende muito da estação de crescimento daquele ano. Se foi seca, se foi úmida, se vários fatores ambientais, né? Mas principalmente questão da umidade. Então, anos bons para a planta, com uma taxa de umidade, com chuva, com pluviosidade adequada, tu vai ter um anel mais largo. Anos de seca, de estiagem, o anel é mais curtinho. Aqui, o nosso estudo de madeiras é muito inconspícuo. A gente está recém aprendendo sobre as nossas espécies nativas. E a gente tem uma grande quantidade. No Rio Grande do Sul, são 500 espécies arbóreas ou arborescentes. Tu pegar na Amazônia, tu encontra 2.000 espécies em 1 hectare. Já teve um estudo. Em 1 hectare, tu encontra 2.000 espécies diferentes de árvore. Então é uma loucura. Agora, tu pegar na Europa, é um espetáculo tu ser engenheiro florestal, porque tu conhecendo 20 tipos de árvore diferentes, tu passa a tua vida inteira. Eles têm uma diversidade muito baixa. Em compensação, eles conhecem as suas espécies há milênios. Eles têm um acúmulo de informação e conhecimento muito mais longa do que a nossa. E isso serve para alguma